Os cursos online vão morrer? Essa discussão parece que é a nova discussão da internet, aqui principalmente desse nosso nicho. Há um tempo atrás as pessoas estavam comentando, será que vale a pena se tornar um produtor de conteúdo? Agora a nova brisa das pessoas é o seguinte, será que ainda vale a pena vender cursos online ou os cursos online ainda vão vender? Nós vamos ver aqui o que o Matheus Dias tem a falar sobre isso. Tem lançamentos estrondosos, assim, o cara arrebenta de vender, o cara aparece, é anúncio dele toda hora, e hoje você nem ouve mais falar. Assim, inúmeras pessoas que eu vi prosperarem no ano passado, no ano retrasado, né? Prosperarem parece palavra de coach, né? Mas que eu vi vender muito nos anos anteriores, esse ano estão sumidos, ou seja, esse ano as pessoas nem apareceram. Isso me fez refletir, né, pelo que nós vemos aqui na empresa, pelas reflexões que nós tivemos aqui nos anos passados, principalmente no final do ano passado, quando a gente parou para dar uma guinada no que nós estávamos fazendo. E nessa reflexão entraram alguns pontos bem interessantes. De verdade, tem influenciadores e cursos online que estão morrendo. E não porque o mercado digital parou de crescer ou qualquer coisa do tipo, mas pela forma como era feita e pela própria sofisticação do mercado. Então olha só que interessante. O mercado digital, ele tem o tamanho, né? Se você pegar todo o dinheiro que gira no mercado digital no Brasil, ele é menor do que uma empresa da bolsa americana. Só para você ter noção de dimensão de tamanho. Então, nós falamos aqui de alguns milhões de dólares rodados anualmente, talvez bilhões de dólares, o que é menor do que uma das 7 maiores, né, uma das 7 magníficas da bolsa americana. Então é menor do que a Nvidia, é menor do que a Apple, é menor do que uma empresa das 7 magníficas. E cara, eu digo o seguinte, de verdade, o mercado digital sobre ganhar dinheiro online, essas coisas, é muito menor, por exemplo, de um faturamento de um banco. Pega qualquer banco privado, os três maiores. Se você pegar o faturamento que eles tiveram, e eu não vou nem apelar de faturamento, né? Mas pega só de lucro o que esses bancos fazem diariamente. Tem um banco aí, um tal de Laranjinha, que ele lucra por dia mais de 100 milhões de reais. É de lucro, tá? Depois de tirar os custos operacionais, lucro líquido, mais de 100 milhões de reais por dia. No ano, o que esse banco lucra é infinitamente maior do que esse mercado. A gente tende a achar que não, porque tá todo mundo falando sobre isso, que, nossa, todo mundo ganha dinheiro, que é um mercado super aquecido, mas ainda é muito pouco, ainda é muito restrito. Se tu for lá no sertão da Bahia e perguntar do moleque de 17 anos quem é Thiago Fint, o que é Hotmart, ele não vai saber. Difícil. E aí eu sempre gosto de usar esse exemplo. Eu moro em Manaus, Amazonas, e eu te afirmo, se o Thiago Fint passa aqui na rua da minha casa, nenhum vizinho vai, tipo, parar ele e falar, nossa, olha o Thiago Fint. Eu tô dando esse exemplo porque ele meio que é a personificação quando o assunto é ganhar dinheiro online na internet, porque ele é nômade, porque ele tá ligado, aquele jeitinho dele. Então, meu amigo, às vezes a gente se engana. Que está na bolsa americana. Então a gente está falando de um mercado que, apesar de parecer muito grande, ou parecer que está crescendo ou que está saturado, se você pegar ele e comparar com uma empresa americana, só uma empresa, nem o quanto ela vende, o quanto ela cresce, somente o valor de uma empresa, a gente percebe que o nosso mercado ele é menor. Então isso nos dá a possibilidade de crescer muito ainda. Então existe horizonte de expansão. Porém, se a gente olhar a forma como os cursos online, e-book assim, sinceramente, e-book morreu assim nos últimos 1 ano e meio, 2 anos, e-book morreu. E curso online está acontecendo a mesma coisa, porque as pessoas não entenderam o motivo pelo qual se faz ou se cria cursos online. Nós estamos falando de um mercado que é extremamente pequeno, mas que possui uma ascensão muito grande, mas que ainda assim as pessoas, os players, estão falindo, os players estão morrendo, mesmo estando nesse mercado de crescimento. Eu acredito que é pelo que eles vendem e para o público que vende. Quando você vende uma solução para um público que não tem uma educação formal e uma instrução, não adianta. O brasileiro, em sua maioria, já não gosta de estudar, já não tem esse hábito de sentar a bunda na cadeira, estudar, ler um livro. Você acha mesmo que a pessoa vai parar tudo da vida dela para assistir um curso que não tem uma metodologia clara, não tem início, meio e fim, que é só hackzinho. Aí você percebe uma massa de pessoas fazendo aquele mesmo hackzinho na internet, é uma massa de pessoas que não tem resultado. Aí o que acontece? O cara que vendeu o curso, ele faz ali seu 2, 3 milhões de reais de faturamento com aquele curso, fica queimado no mercado, vai tentando lançar outras coisas e ele vê os números dele, lançamento após lançamento, cair. Será que o problema é a educação? É o mercado de educação? Claro que não. Nunca será esse o problema.
explicar aqui o motivo, né? Pra você entender. Nos anos passados, se a gente pegar da época, vamos pegar assim do tempo da pandemia pra cá, 2020 pra cá. De 2020 pra cá, nós vimos inúmeros influenciadores nascendo, rising, arrebentando, e inúmeros influenciadores sumindo também, que eu chamo de influenciador estilingue, que é aquele que sobe daí, a pedrinha vai e volta com a mesma velocidade com que ela subiu. Esses influenciadores gigantescos, eles têm sumido por uma coisa que eu já tinha previsto, na verdade, há uns 3 anos atrás, 3 ou 4 anos atrás, que são os micronichos. O que são os micronichos? Quando o mercado é novo e ele tá iniciando, como por exemplo foi o mercado digital no Brasil de 2018 pra cá, nós temos a hegemonia de poucas pessoas que vendem muito ou que crescem muito. Então nós vimos grandes players como Érico Rocha, Leandro Ladeira, Pedro Sobral, enfim, essa galera que cresceu muito e ficou muito grande. Como todo mercado, ele se sofistica, igual tá acontecendo nesse momento, né? Apesar de ser um mercado pequeno, é um mercado em crescimento, nós temos cada vez mais a subdivisão dessas áreas. Então aquelas pessoas que movimentavam uma massa gigante, hoje não é somente ela que movimenta essa massa gigante, porque, vamos pegar um exemplo bem comum aqui, nós tínhamos o Érico Rocha que falava de lançamentos. Então o Érico Rocha movimentava todo mundo do mercado digital porque só existia essa metodologia naquela época. E aí, levando em consideração, a gente teve a Priscila Zilo que também começou a falar de lançamentos. Então essa bolha que o Érico Rocha movimentava, parte dessa bolha começou a acompanhar a Priscila Zilo. E a Priscila Zilo começou a formar novas pessoas que também falam e fazem a mesma coisa. Você percebe o seguinte? Sempre vai ter alguém que vai começar um movimento e aí vai vir pessoas falando a mesma coisa, só que de uma forma diferente. É por isso que eu acho que às vezes é tão maçante, sabe? Você meio que se cansa de ouvir as mesmas coisas, de ficar naquela mesma ladainha. Porque, o que a Priscila Zilo vai ensinar de diferente do Érico Rocha? O que o Érico Rocha vai ensinar de diferente do Jeff Walker, que é o pai da metodologia? Nada. As pessoas vão só reciclando. Aí é todo mundo achando que tem a fórmula mágica para fazer você ganhar dinheiro. Cara, ganhar dinheiro online não tem mistério. É o quê? Constrói uma audiência e baseado naquela audiência vende uma solução. É isso que é ganhar dinheiro online. Quero ter uma loja. Você vai ter que levar tráfego para aquela loja através de anúncio, através de criativo, através de vídeos do GC. Não tem mistério. O teu objetivo final é levar o cliente para aquela oferta. Agora, como você vai fazer isso? Esse como que muitas das vezes é difícil. Falavam de lançamentos. E essa parte que ia pra Priscila Zilo, então, deixa eu desenhar aqui, vai ficar mais simples pra te explicar. Então, imagina que nós tínhamos lá o Érico Rocha movimentando toda a economia do mercado digital, afinal, ele foi um dos precursores desse mercado aqui, e nós tínhamos ele movimentando tudo isso. Só que, de repente, alguns alunos do Érico Rocha começaram a falar sobre o mesmo assunto que o Érico Rocha falava. E nesse momento aqui, esses alunos começaram a pegar um pedacinho dessa fatia que o Érico Rocha dominava. Só que essas pessoas também têm alunos, afinal, se ela fala de lançamento, ela faz lançamentos. Tô pegando um exemplo aqui, né, somente o exemplo de lançamentos. Então, imagina que a Priscila Zilo teve um aluno que também começou a falar dessa vez de lançamentos para mercado imobiliário, ou lançamentos para tráfego para negócio local, daí você vai subnichando cada vez mais e nós vamos ter pessoas abordando essas fatias. Então, o que antes era de uma única pessoa, hoje nós temos várias micro segmentações, ou o que eu chamo de micronichos ou subnichos. Isso significa que aquilo que era de uma única pessoa gigante antigamente, né, no período passado, nessa era que nós estamos vivendo agora, nós temos vários micro-influenciadores pegando pedacinhos dessa audiência e cada um desses micro-influenciadores faturando lá os seus 6 dígitos por mês, 7 dígitos por mês, o que antes esse faturamento total somava para uma única pessoa, hoje é subdividido para esses subnichos ou para esses Concordo. micronichos. O que, sinceramente, na minha visão, é muito bom, porque ao invés de nós termos a hegemonia de poucas pessoas dominando o mercado, cada vez mais nós vamos ter oportunidade para as pequenas pessoas, os pequenos influenciadores, terem mais resultado. Afinal, E, cara, eu vou falar o seguinte, por exemplo, tem gente que me acompanha aqui no meu canal que gosta da forma que eu me comunico, que se conecta comigo, mas não se conecta, por exemplo, com outro influenciador. Eu vendo um produto que no momento ele não está aberto. Eu faço ofertas poucas vezes no ano que se chama Laboratório do Criador. Basicamente, como eu enxergo a produção de conteúdo, eu passo para você ali. É um produto ali que tem outras pessoas que dão aula junto comigo. Ele é bem direto ao ponto, não tem enrolação. Tanto é que se você quiser, em uma semana você mata o curso e pode até pedir um reembolso, se você quiser. Tem gente muito melhor no mercado com muito mais resultado, mas as pessoas querem comprar de mim. Elas querem aprender comigo. Por quê? Porque eu sou muito bom no que eu faço? Claro que não, pessoal. Meus números ainda não são relevantes ao ponto de falar, nossa, eu sou muito pica. Mas você entende que a pessoa, ela se conecta comigo, ela compra? Então, eu vou fazer ali micro lançamentos, faturar meus 10, 20 mil reais, 30, 50 mil reais de boa. Não vou faturar milhões, mas eu vou ter aquelas pessoas que se conectam comigo e querem aprender comigo.
isso que ele tá falando é uma verdade. Quando uma pessoa ela cresce demais, dificilmente ela consegue dar a mesma atenção de que um influenciador pequeno consegue. Por exemplo, hoje em dia eu já não consigo mais responder aluno por aluno, assim, não tem como. Eu tenho muitos, milhares de alunos na internet, principalmente no método LTV, né? São mais de 5 mil alunos ativos no método LTV hoje. E eu sozinho não consigo dar conta de atender as pessoas. Então eu tenho equipe de CS, de suporte, que atende essas pessoas, que tem os guardiões que atendem essas pessoas também, e fazem esse trabalho por mim, porque eu não consigo mais fazer. Só que vai existir algum micro-influenciador que ainda consegue dar atenção pras pessoas, porque ele tem 30, 40, 50 alunos, 100 alunos. Então ele consegue sozinho dar atenção pra essas pessoas. Assim como foi comigo lá atrás, quando eu tive os primeiros 100 alunos, eu consegui atender esses alunos individualmente. Hoje não mais. Então, quando nós vamos crescendo, a gente vai perdendo essa proximidade que nós temos com as pessoas e novas pessoas vão surgindo pra suprir essa proximidade que os grandes influenciadores vão perdendo a capacidade de poder adotar, né? Perdendo a capacidade de poder cuidar. Então, quando nós temos esse mercado que ele vai se subdividindo, nós temos micro-influenciadores ou micro-nichos que, na minha visão, é muito bom isso, porque cada pessoa tem a capacidade de cuidar ali de uma certa quantidade de pessoas, um mercado crescente, isso aqui vai aumentar com toda certeza, faturando ali os seus 6, 7 dígitos mês ou 6, 7 dígitos por ano, que já é mais do que um salário de 80% das profissões do Brasil. Só que nós temos a sensação de que não tá funcionando mais porque nós não vemos aquelas pessoas gigantescas. Nós vemos muitos anúncios de pessoas pequenas, ao invés de ver muitos anúncios de poucas pessoas grandes, tá? Inclusive, se você quiser entender um pouco mais sobre como que nós construímos aqui, como que eu construo, como que eu ensino os meus alunos a construir uma máquina que gera pelo menos 100 mil reais por mês de faturamento, eu vou deixar um link de uma aula gratuita pra você aqui na descrição. Toda na descrição, só você descer ali e dar uma olhada. E aí, a gente entra num ponto muito importante, que é inclusive o tema de um vídeo que eu vou criar ainda, que é o porquê que eu desisti do marketing digital. Não é que eu desisti do marketing digital como as pessoas pensam, né? Então ele abandonou, ele parou de vender, ele parou de criar conteúdo, não é isso. Mas da forma como as pessoas levam o marketing digital, justamente porque o marketing tá mudando. Então, igual eu falei, nós passamos por várias ondas, lançamentos, PLR, dropshipping, piriri, pororó, e grandes influenciadores. Hoje nós temos micro-influenciadores com 10. Cara, eu vejo o mercado digital hoje caminhando pro infoentretenimento. O que é isso? É você trazer educação com uma pegada de entretenimento. É o que a gente está fazendo aqui. Hoje, eu encontrei o React como essa ferramenta, mas eu acredito que até esse formato aqui, ele não vai ser sustentável ao longo prazo, porque a barreira de entrada dele é muito baixa. Então, você vê, por exemplo, players do mercado como Ryan Santos e tantos outros já estão investindo em infoentretenimento. Então, por exemplo, o quadro que o Ryan lança, que é Pergunte ao Sociólogo, que as pessoas mandam R$150. R$150 para mandar uma pergunta, tem um teor de humor, de zoeira, com a educação, alguma coisa que ele está passando ali. Então as pessoas elas querem se entreter à medida que elas aprendem, principalmente o povo brasileiro. Nós não somos um povo pragmático, aquele povo que gosta de estudar, então a gente sempre está na resenha. É muito mais fácil você conectar com uma pessoa falando palhaçada e merda do que você falando sério, sendo, tá ligado? A galera já tá cansada desse estigma de coach. 10, 15 mil seguidores que fazem lá os seus 6, 7 dígitos por ano. E isso vai mudando a forma como as pessoas precisam se comunicar no mercado. Então, eu tive uma mudança drástica nos últimos 2, 3 meses. Depois que eu tive essa discussão com a minha equipe aqui, a gente percebeu que estava acontecendo isso aqui. Não que estava acontecendo, mas que estava se concretizando aquilo que a gente havia previsto lá atrás. Só para título de comparação para você entender. Eu vou explicar mais no próximo vídeo, né? Mas hoje, na minha agência, na empresa que cuida da minha imagem, né? A Vuker Media, que é uma das empresas do nosso grupo, a gente começa o mês com uma folha mais ou menos de uns 130, 140 mil reais negativo. O que significa isso? Que para eu manter as pessoas que trabalham para mim hoje dentro dessa empresa, eu preciso pagar mais ou menos 140 mil reais por mês. Então, quando o mês começa, nós temos que trabalhar toda uma ação, um planejamento ao longo do mês para que seja pago essas pessoas e para que a empresa dê lucro. Então, nós começamos o mês devendo 140 mil reais e ao longo desse mês a gente vai fazendo as ações de vendas, nós vamos fazendo os eventos, nós vamos fazendo as ascensões, as renovações. Cadê o caixa dessa empresa? Se ele fala que começa o mês já devendo 140 mil, tem alguma coisa muito errada, né? Mas, lógico, pessoal, isso aqui eu tô vendo com uma visão de contabilidade básica. Eu não conheço o negócio do cara, não sei as fontes de receita, o que ele gasta, o que ele faz, enfim. Isso aqui só é uma colocação. Ações das pessoas, os funis vão rodando, e isso faz com que essa empresa se pague, e aí nós temos a fração de lucro que é gerada quando a gente excede essa folha. Só que o que acontece? Quando eu começo o mês, eu olho pro meu dashboard aqui, pro meu gráfico de DRE. finanças, e eu vejo que eu realmente preciso ganhar 140 mil reais para eu continuar existindo. Caraca, mano, tem alguma coisa errada aqui, brother. Você precisa ter isso no caixa da tua empresa para rodar. E se na outra ponta você não conseguir suprir essa receita? Essas pessoas vão deixar de receber, a empresa vai quebrar? Caraca, preocupante. Naquele mês, tá? Hoje a gente tem produtos aqui que fazem 100 mil reais por mês de forma recorrente. Então isso traz essa previsibilidade, que é uma coisa que a maioria das pessoas não tem, pelo menos no mercado digital. Só que o que eu quero que você perceba? Eu tenho uma outra empresa, uma empresa que usa inteligência artificial para vender
E essa outra empresa, diferente da agência de marketing, da forma como a agência se funciona, né? Com a forma como a empresa digital funciona, não que a de IA não seja digital, ela é digital também, só que elas operam de formas diferentes, né? Essa outra empresa, eu abro o dashboard no começo do mês e eu tenho uma previsão de lucrar tanto. Então, olha a diferença. Enquanto que uma empresa que tá operando ainda o método mais tradicional, digamos assim, eu começo o mês devendo 140 mil reais, 150 mil reais, enquanto na outra eu olho pro dashboard e eu tenho uma previsão de lucrar tantos reais. Então, na primeira empresa, eu preciso trabalhar para pagar aquela despesa que eu tenho e lucrar. Na segunda empresa, se eu não fizer nada ao longo do mês, no final do mês, eu vou ter uma porcentagem de lucro. Qualquer ação que eu faça a mais nessa empresa vai se refletir em aumento de lucro lá no final do mês. Então, se você comparar os dois cenários, qual que é o cenário mais lógico pra gente investir nosso tempo e nosso dinheiro? Pô, é no cenário onde qualquer coisa que eu faça, eu tenho mais lucro do que aonde que eu preciso trabalhar um monte pra poder pagar as despesas e ter um pouco de lucro, ou ter uma X quantidade de lucro. E a maior parte do mercado digital, né, vamos falar assim, 93%, 95%, opera nesse modelo de empresa aqui, que é um modelo que até pouco tempo atrás minha empresa operava também. Essa empresa de marketing digital, digamos assim, opera no negativo. Você começa o mês, você tem as suas contas pra pagar e ao longo desse mês você precisa fazer ações de vendas para poder se pagar. Enquanto que no outro caso, eu tenho uma empresa que é muito similar a essa primeira aqui, só que a diferença é que ela usa inteligência artificial para conseguir gerar essa previsão de vendas, para conseguir gerar essa flexibilidade e essa receita previsível. E qualquer ação de vendas que eu faça nessa segunda empresa, eu tenho um aumento exponencial de lucro lá no final do mês. Se eu não fizer nada, ainda assim eu tenho lucro. Então é isso que nós falamos de recorrência ou de receita previsível. Quando a gente coloca na balança essas duas empresas, a gente percebe que essa daqui é uma empresa muito mais valiosa do que a primeira empresa. Cara, fala sobre o negócio, fala sobre o não negócio. Que a primeira não seja boa. Ela dá um bom fluxo de caixa, é claro o que vai realmente enriquecer elas e que vai realmente dar o milhão, o bilhão para elas. Mas a gente precisa olhar para outros modelos de negócio, que são modelos novos, ou seja, não está relacionado com marketing digital tradicional, a la modelo 2020, 2024, mas é um novo modelo que usa inteligência artificial para gerar essa previsão de vendas, tá? Um exemplo disso é essa empresa que eu falei, né? Então, todos os meses, a gente tem uma quantidade de leads que entram com toda certeza, graças aos funis. Nós temos as metas de conversões de cada um desses funis, nós temos as metas de conversões do comercial e mais as recorrências, ou seja, as assinaturas que as pessoas pagam mensalmente. Então, se eu não vender nada ao longo daquele mês, ainda assim a quantidade de clientes que eu tenho ativo dá para pagar todas as despesas da empresa e ainda assim lucrar lá no final do mês. Então, isso é o que nós chamamos de usar o marketing digital como um meio e não como um fim. Porque a maior parte das pessoas acredita, né? Talvez você acredite nisso também, que você vai enriquecer vendendo cursos. E aí veio a história do curso que vende curso, a história do coaching do curso não sei o quê. Esses dias eu postei um vídeo no Instagram, é um vídeo meio polêmico, e aí a galera começou a comentar lá, mais um coach de curso. Eu falei, meu Deus, virei um coach agora, né? Que doideira. Inclusive, nos Estados Unidos, a palavra coach é usada pra uma coisa boa, né? Como se fosse um professor ou um mentor de alguém. E aí no Brasil, a gente, como tudo na vida, a gente deturpa aquilo que é bom. A verdade não é que o Brasil deturpa, mas é só você ver a história do coach no Brasil. Algumas pessoas, de fato, são pessoas que têm uma capacidade técnica, como eu falei já sobre gestão, com empreendedorismo, são pessoas que construíram algo sólido na sua vida e, através dessa experiência, estão passando para outras pessoas essas vivências. Só o que acontece? Tem gente que não construiu nada, o cara não sabe nada sobre gestão, ele leu 2, 3 livros, ele se acha pica, ele fez um lançamento prometendo que o cara ia ganhar dinheiro em 7 dias, aí ele quer ser coach e passar um caminho para as pessoas. Cara, esse modelo nunca foi sustentável. Eu sinto assim até uma síndrome de vira-lata na fala dele, assim, que o brasileiro deturpa. Não é, é o que virou. O brasileiro, ele é um povo muito guerreiro, trabalhador, enfim. Mas, quando a gente põe o outro lado da moeda, a gente percebe que o brasileiro ele gosta de se aproveitar dos outros. Então, a oportunidade que você tem para fazer uma parada que te beneficie, você vai fazer. É isso, o brasileiro ele tem essa síndrome de esperto. Bom, e aí virou uma conotação ruim, né? Então, eu virei um coach, basicamente isso. Quando eu postei esse vídeo, eu virei um coach. Só que o que eu quero dizer? Nós temos que ver coaching não como um Pablo Marçal da vida, que a galera considera como coach, mas como o mentor que nós temos, assim como o significado original dele lá nos Estados Unidos. Só que por que eu tô te dizendo isso aqui? As pessoas usam o marketing digital como um fim para vender cursos, ou um curso para enriquecer, ou alguma coisa do tipo. E, sinceramente, não é esse o objetivo. O que diferencia essa empresa que deve 140 mil reais no final do mês, no começo do mês, para essa daqui que tem um lucro de X mil reais, ou X milhões de reais no começo do mês, é que essa empresa aqui tem o objetivo final de vender infoprodutos. E essa outra empresa aqui tem o objetivo final de vender alguma outra coisa além dos infoprodutos. Então, nesse segundo caso, dessa empresa previsível, nós usamos os infoprodutos como um meio para alguma coisa. Eu posso te dar um exemplo bem prático disso, né? Eu dei uma mentoria esses dias atrás para um aluno meu, para uma aluna, na verdade, né? E aí o irmão dela é gestor, ele tava participando da call e mais uma outra pessoa que fazia parte da equipe também. Ela tem uma loja de joias, de semi-joias. E aí a gente começou a discutir e tal. E, pô, Matheus, eu vou montar mentoria, vou montar curso, vou montar PDF, book, piriri, pororó. E aí eu falei, beleza, gente, mas pra onde vocês vão mandar essas pessoas? Não, Matheus, falaram pra gente, ou assisti uns vídeos, eu comprei o curso de não sei de quem, que falou pra mim que eu vou conseguir ganhar muito dinheiro montando a mentoria. E aí eu falei pra menina, né, pra expert, falei, viu, você gosta de dar mentoria? Ela, Matheus, eu não gosto, cara, eu vou ter que fazer porque falaram pra mim que era pra mim fazer. Mas eu, sinceramente, eu não gosto de fazer mentorias. E eu falei... Aí a gente cria essa massa de professores fajutos da internet. Um exemplo, eu sou dono de um mercadinho de bairro. Meu mercadinho de bairro é sortido, eu vendo pra caramba, faturo ali
R$ 1 milhão por mês com o mercadinho. Aí nesse momento você tá falando, nossa, que absurdo de exemplo é esse. Existe, tá? Sabe esse mercadinho do teu bairro aí de esquina? Pois é. Ele bem gerido, surtido, ele pode faturar isso e muito mais por mês. Aí o cara pensa o seguinte, eu tenho um mercadinho de sucesso, abri 2, 3. Aí ele pensa o seguinte, eu vou lançar um curso de como você ter um mercadinho de bairro de sucesso. Cara, eu acho essa ideia muito legal. Mas tu percebe que talvez isso não seja sustentável no longo prazo? Porque, cara, eu posso estar gastando energia aqui para melhorar o meu negócio físico, ao invés de estar ensinando para os outros o que eu fiz. É lógico que se você for botar na balança, o cara vai ganhar muito mais dinheiro e lucrar mais ao vender o conhecimento dele do que fazer o que ele faz. É por isso que muitas pessoas, elas deixam de ser, entre aspas, empresários e elas passam a ser mentores. Porque no final do dia, quando ela põe na ponta do lápis, vale muito mais a pena você ensinar alguém a fazer aquilo do que de fato fazer. E a tua loja? Você gosta de trabalhar com a tua loja? Com o teu e-commerce lá, com a tua loja de semi-joias? Tu falou, Matheus, eu amo Por favor, você chegou, dá o like. Dá o like aí, não custa nada. trabalhar com a minha loja de semi-joias. Falei, mas é por que então que você tá querendo mudar aquilo que você ama fazer para uma coisa que você não quer fazer simplesmente porque alguém te falou que tem que ser assim? Porque quando nós vemos o marketing digital como um fim e não como um meio para alguma coisa, nós caímos nessa armadilha, que no caso ela caiu, de que eu preciso abandonar aquilo que eu gosto, aquilo que eu faço, para focar em produtos digitais. Quando na realidade o caminho é o oposto, é o inverso. Eu preciso usar os infoprodutos ou mercado digital para fazer aquilo que eu amo prosperar. Então no caso dela, ela pode usar os infoprodutos para fazer a loja dela dar certo. Então é um meio para que a loja dela dê certo. E ela não precisa abandonar a loja para viver do mercado digital, mesmo que ela não goste. Ela não precisa abandonar a loja para viver do mercado digital, até porque ela não gosta, ela ama a loja. Então, nós não podemos cair nesse erro, né? E o erro que muitas pessoas caem, é por isso que acabam sumindo também. É ver o marketing digital como um fim e não como um meio para alguma coisa. Eu vou explicar disso mais na hora que eu soltar o vídeo do porquê que eu desisti do marketing digital e eu vou dar essas comparações aqui para você entender que aquilo que era feito não necessariamente vai continuar sendo feito de agora em diante. Tem formas melhores de nós fazermos as mesmas coisas ou de termos resultados melhores, apenas adaptando as coisas que nós já fazemos hoje. Esse é um caso bem emblemático, né? Então, você abandona uma coisa que você gosta para você focar em algo que você não quer porque alguém te falou o mercado digital para potencializar aquilo que você já tem. E aí eu te dei esses exemplos dessas duas empresas, né? Uma, a gente começou a usar os para os nossos programas de implementação comercial, para os nossos programas de implementação de IA. E a gente usou os infoprodutos para isso. Cara, assim, o resultado é grotesco. Esse tipo de empresa aqui, ela tende a ser muito mais valiosa. Para você entender, em 8 meses de empresa, essa empresa existe há 8 meses, né? Em 8 meses de empresa, o valuation, o valor dessa empresa, cresceu mais de 5,6 vezes. Ou seja, a gente cresceu, multiplicou 5 vezes o quanto as pessoas enxergam de valor nessa empresa em apenas 8 meses. Cara, não é assim, brother. Não é assim. A galera, ela não entende sobre o mercado financeiro. Eu dou um conselho pra você, Matheus, e pra qualquer pessoa que esteja assistindo. Para com essa parada de ficar falando de valuation de empresa. Para com essa merda. A tua empresa não tá listada na bolsa. A tua empresa não tá recebendo aporte de investidor externo. Pelo menos você não deixou isso claro. Como é que você precifica uma empresa? Eu fiquei até puto aqui já com isso. O que eles fazem para precificar o valor da empresa? Eles pegam ali a previsão de faturamento. Então, vamos supor, a minha empresa está faturando aqui hoje R$ 100 mil por mês. 100 mil. Aí eu pego esses 100 mil e multiplico por 12. O meu faturamento possível anual é 1 milhão e 200. Então, eles pegam isso e multiplicam por 10 anos, vezes 10, dá 12 milhões. Aí eles falam, o valuation da minha empresa está esticado em 10. Aí eles falam assim, a minha empresa hoje está avaliada em 12 milhões de reais. Mas isso só é uma previsão. Uma previsão de que ele vai faturar isso. Não quer dizer que de fato a empresa vale isso. E os caras estão com essa pira, porque viram o Flávio Augusto falando, viram não sei quem falando. Quanto que eu demorei, sei lá, uns 3 anos pra fazer a mesma coisa com as empresas tradicionais entre aspas, do mercado digital, que a gente roda aqui. Então, dentro do grupo, a gente tem esses vários experimentos de empresas aqui pra saber o que tá dando certo e o que não está dando certo, tá? E por último, tá? Pra você entender as diferenciações também, o uso da inteligência artificial, que é uma coisa que eu quero trazer mais pra esse canal também, que é o que tá gerando resultados grotescos, absurdos, assim, pra nós hoje em dia, é a IA sendo usada dentro dessas empresas, é que nós conseguimos usar inteligência artificial pra potencializar aquilo que nós nunca imaginamos que poderia ser potencializado. Vou te dar um exemplo. A gente tem um parceiro aqui nesse canal, chama Hostinger, tá? Que é o maior sistema de hospedagem do Brasil hoje, quiçá do mundo, tá? Eu posso dizer também que é o mais rápido. Cara, esse vídeo aqui, muito fraco, mano. Esse moleque... Ó, é porque ele veio com a skin
bonita, né? O cara é bem apessoado, cabelinho feito, barba feita, ele fala bonito aqui, o pessoal tende a acreditar, mas que papinho de groselha, mano. Papo reto. Nada contra o cara, eu nem conheço, ó. Ele é até bem grande aqui, ó, na plataforma. Me inscrevi aqui no canal dele pra assistir esse vídeo com vocês. Vou deixar o canal aqui, tá? Vou deixar o canal, vai lá, dá essa força, tudo mais. Mas esse vídeo, Matheus, poderia ser melhor, hein? Falou muita groselinha, não explicou nada. Quero saber sua opinião. Comenta aqui embaixo. Bom,